E na noite de hoje, quero pensar com você, meu querido irmão, sobre o texto de Jó, capítulo 19, verso de número 25. Convidar você para abrir esse texto muito conhecido, e pensar sobre o tema, à luz desse texto, de esperança em tempos de desespero. Jó 19, verso 25 diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. Feche seus olhos, vamos orar? Pai querido, ó Deus, muito obrigado pelo teu cuidado conosco. E nessa noite, ó Deus, queremos pedir que o Senhor fale conosco ao nosso coração, através do teu Espírito Santo, iluminando, ó Deus, o nosso entendimento para que a tua palavra tenha lugar em nosso coração. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, nessa noite eu quero trazer para você uma mensagem de esperança. À luz do texto de Jó, a esperança, o tema da mensagem é esperança em tempos de desespero, pois estamos vivendo um tempo bastante complicado. Muitas pessoas estão já na fase do desespero. O desespero é a fase seguinte ao medo, porque é uma condição de medo exacerbado. O desespero é uma condição onde o medo toma o nosso coração, toma as nossas vidas e perdemos então a capacidade de raciocinar. Quando lidamos com as novas realidades, o medo se tornou algo muito presente e precisamos aprender a lidar com ele. Precisamos entender que teremos de lidar e administrar o medo, e a esperança será para nós uma ferramenta fundamental para que esse medo não se transforme em desespero e assim nos domine. Porque temos medo de ir à rua, medo de se contaminar, medo de, estando contaminado, que os outros saibam, medo de ir à igreja. Muitas pessoas estão com medo. E esse medo tem se tornado um desespero. E esse desespero vai fazendo uma panela de pressão, uma pressão assustadora sobre as nossas vidas. E isso vai nos assustando. Pensando nisso, o Senhor me levou a esse texto de Jó. Texto muito conhecido, porque Jó também estava vivendo um tempo desesperador em sua vida. Jó estava vivendo um tempo de muitas dificuldades. Você conhece a história dele? Se você não conhece, eu quero te estimular a ler o livro de Jó. Jó, por conta de um embate, de um desafio feito no céu entre Satanás e Deus, tem então a sua vida toda desestruturada diante daquilo que era a sua normalidade. Jó era considerado um homem justo. Jó era considerado o homem mais justo sobre a terra. E agora então ele perde os seus filhos, os seus empregados, perde os seus bens. A sua saúde estava colocada de uma maneira muito difícil, tinha feridas. A Bíblia vai dizer, o livro de Jó vai declarar que Jó raspava as suas feridas com caco de telha. Jó estava sofrendo demais, numa circunstância sobre a qual ele não tinha nenhuma responsabilidade, mas ele estava sendo alvo de um desafio, de um embate entre Satanás e Deus. E Jó estava vivendo todo esse desafio. E Jó, nesse momento, recebe então a visita dos seus amigos, e ele havia acabado de ouvir a opinião dos seus amigos. E observe, enquanto os amigos de Jó estavam calados, apenas o observando, tudo estava tranquilo. Mas então esses homens começam a declarar e começam, ao invés de auxiliar Jó, a acusar Jó, a dizer que Jó estava em pecado, a condenar Jó, a serem voz de condenação, voz de complicação, criadores de dificuldade na vida de Jó. E os amigos vai então trazer sobre Jó uma série de dificuldades. E eles se divertiam, em parte, com a destruição. Mas agora Jó vai então emitir a sua resposta. E a resposta de Jó, em uma condição de desespero, é sensacional. É algo maravilhoso, é algo que deve florescer a esperança em nosso coração. Jó vai responder a esses amigos que o acusavam, esses amigos que de certa forma tripudiavam dele, dizendo: olha, eu tenho algo a dizer para vocês.
Eu sei que o meu Redentor está vivo e no fim ele se levantará. Jó vai usar a expressão redentor, e redentor no hebraico aqui é gohel, é libertador, significa defensor, vivificador, justificador. Era a expressão usada para o resgatador. Resgatador, você há de lembrar que no Antigo Testamento a família tinha sempre um resgatador, aquele que pagaria o resgate por um membro da família, aquele que deveria resgatar o direito da viúva, aquele que pagaria a libertação de um escravo, o valor da vida do escravo. Esse era o resgatador, o princípio do resgatador. E Jó vai usar a mesma expressão para dizer, olha, esse meu resgatador, esse meu redentor, ele está vivo, eu sei quem ele é e então eu posso declarar que ele vai se levantar e vai resgatar a minha dívida. Jó estava dizendo o seguinte, meu querido irmão, eu posso ter esperança, eu posso continuar crendo, porque aquele que tem poder para suprir as minhas dívidas, se eu tenho alguma falta, se eu tenho algum pecado, ele está vivo e ele virá me resgatar. Muitas das vezes nós, também nesse tempo que temos vivido, estamos desesperados a tal ponto que temos clamado e muitas das vezes clamado desesperadamente para que Deus venha ao nosso socorro. Deus tem sido o nosso socorro nesse tempo, amados. Muitas das vezes também nós nos achamos em meio a situações que vão causar desespero. A pandemia tem causado desespero no coração de muita gente. E precisamos nesse tempo fugir daqueles que têm de maneira cruel e covarde estado à nossa volta para trazer ainda mais sofrimento, para trazer ainda mais dor, para trazer ainda mais dificuldades. Muitas das vezes esses se passam por amigos como os amigos de Jó. Mas precisamos aprender a olhar para o alto, a saber que o nosso Redentor está vivo. Nosso Redentor não está morto, preso no madeiro. Nosso Redentor não está limitado aos poderes humanos. O nosso Redentor se manifestará e essa é a razão da nossa esperança de que temos um Redentor vivo. E Jó vai então nos trazer lições poderosas sobre isso. Jó sabia que ele podia ter a esperança em meio a suas dificuldades, porque o seu Redentor estava vivo e ele tinha a certeza de que a sua esperança era um fluir de cuidado e certeza em meio às incertezas. A certeza de um Redentor era a firme convicção no meio das dúvidas. E Jó começa a declarar isso com uma partícula muito pequena do verso 25, quando ele diz, eu sei. A expressão de Jó traz a verdade do seu coração e não aquilo que aparentemente dependia da condição humana. Jó vai dizer o seguinte, olha, eu sei, eu conheço. Não foi alguém que me disse, eu não ouvi falar, eu não li em algum lugar, eu não soube por outras pessoas, não estão nas minhas redes sociais. Eu sei, eu tenho experiência suficiente para crer. Eu conheço o Deus a quem eu sirvo, por isso eu sei. Amado, se você fosse chamado hoje para trazer resposta sobre as lutas que estão estabelecidas sobre a sua vida, você poderia declarar com essa convicção, eu sei. Ou você diz, olha, eu acho, eu penso, eu acredito. Pode ser que a certeza de Jó vai ser um fundamento seguro no meio das incertezas colocadas pelos seus aparentes amigos. Jó vai colocar essa certeza. A afirmação eu sei é seguida por uma ressonante confiança dizendo, o meu Redentor vive. E é interessante que no Antigo Testamento, no Antigo Israel, um Redentor era um membro da família, aquele que libertava o escravo, aquele que fazia o resgate da viúva. E essa declaração de Jó, ela é uma declaração de fé tremenda, amados.
especialmente à luz do fato de que ele não estava consciente daquilo que era a conferência entre Deus e Satanás. A declaração de Jó é uma declaração de fé tremenda, maravilhosa e poderosa, porque mesmo não sabendo o que estava se passando no mundo espiritual, Jó vai declarar o seguinte: eu tenho um Deus e esse Deus é o meu Redentor. Muitas das vezes no meio da batalha, nós duvidamos. Muitas das vezes no meio dessa pandemia, nós descremos da capacidade de Deus de cuidar de nós. Nós descremos da capacidade de Deus de trazer transformação. E agora Jó vai nos ensinar que Deus é a nossa esperança, porque Ele é o fluir da certeza no meio das incertezas humanas. Jó pensava que Deus era o causador dos desastres e que tinha se cansado dele, mas mesmo assim, de cara com a morte e com a decadência, seguia esperando ver a Deus e o esperava ver a Deus enquanto ainda estivesse no seu próprio corpo. Jó não desistiu. E a certeza de Jó era movimentada pela sua fé, porque a fé lhe dava essa certeza. É em meio às crises, amados, que a nossa fé precisa nos manter firmes. A declaração "eu sei" era a exemplificação da fé de Jó. Isaías 47:4 vai dizer: quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. O Redentor de Jó era o Senhor dos Exércitos de Isaías. O Redentor de Jó era aquele que ele não desampararia, aquele que viria ao seu socorro. Jó tinha certeza e a sua certeza estava fundamentada na sua fé. A segunda coisa é que era um fluir de certeza, porque ele não permitiu ser abalado por conta das adversidades. A resposta de Jó era uma resposta que não permitia que a dúvida do momento tirasse a esperança. Amados, em tempos de dúvida, em tempos de incerteza, em tempos de preocupação e desespero, a esperança é a nossa segurança no Senhor. Precisamos crer nisso. Precisamos perceber que Deus continua nos chamando para manter a nossa esperança viva. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, ele vai dizer: por essa razão sofro também essas coisas. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nas versões do João Ferreira de Almeida, para guardar o meu tesouro até o dia final. E Paulo começa, porque eu sei. Jó vai dizer, olha, eu sei. Paulo vai dizer, eu sei em quem tenho crido. Jó também disse isso. Amados, nós podemos declarar, eu sei em quem creio, eu sei a quem eu sirvo, eu sei a quem eu estou rendendo graças. Você sabe a quem você está prestando culto na noite de hoje? Você conhece o Deus da sua salvação? Você pode declarar, eu sei que Deus está cuidando de mim. Essa declaração é o fluir da certeza no tempo das incertezas. É o fluir da segurança e da esperança no meio de um tempo de desesperança e desespero. A segunda coisa que eu quero pensar com você, que é possível ter esperança em tempos de desespero, porque Jó nos ensina que ele conhecia profundamente aquele que era o seu protetor e redentor. Jó não tinha dúvidas. Jó não havia colocado suas esperanças num redentor morto ou um redentor falido, mas suas esperanças estavam no Senhor. E Jó vai dizer, olha, o meu redentor está vivo. Eu tenho chance de salvação porque o meu redentor está vivo. Eu tenho chance de ser transformado, de ser resgatado, porque aquele que pagará o resgate da minha vida não me desamparou. Nem a morte pôde contê-lo. Jó tinha esperança no tempo do desespero, porque ele conhecia profundamente o Deus da sua salvação. Amado irmão,
Precisamos ter profundidade no relacionamento com o Deus a quem servimos. Profundidade nesse tempo, para que conheçamos de fato o Deus em quem nós estamos depositando a nossa fé e a nossa esperança, sabendo que Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso redentor, Ele é um escudo ao nosso redor. Como diz o salmista no Salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Por que na presença dos meus inimigos? Porque é Deus o meu garantidor. E pensando de que Deus é aquele que eu preciso conhecer profundamente como o meu protetor e o meu redentor, Jó sabia que Jesus era um amigo verdadeiro em meio a amigos cruéis. Os amigos de Jó eram cruéis demais com ele. Estavam acusando, estavam tripudiando da sua dor, dizendo para Jó: olha, Jó, você fez algo errado, Deus está punindo o seu pecado, Deus está punindo o seu castigo. Mas Jó vai dizer: olha, eu sei em quem eu estou crendo, e eu sei que Ele está vivo, e eu sei que Ele vai se manifestar. Essa certeza é fruto de um conhecimento profundo. Lá em Apocalipse 12:10, João vai declarar o seguinte: então ouvi uma grande voz do céu, que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Amados, a certeza do cuidado de Deus com a vida de Jó é cumprida lá em Apocalipse 12:10, assim como a certeza do cuidado de Deus conosco será cumprida em Apocalipse 12:10, porque o acusador, aquele que está causando acusação na nossa vida, já foi vencido na eternidade por Cristo Jesus. Agora ele está vencido e a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo chegou a mim e a você. Os amigos de Jó não destruíram a sua confiança. Sendo assim, amados, mesmo em meio às previsões catastróficas, nós não podemos perder a nossa esperança no Senhor. Jó conhecia profundamente ao Deus a quem ele servia e quem era o seu protetor, e isso vai nos ajudar em meio ao sofrimento, pois ajudou a Jó. Jó capítulo 5, verso 11, vai declarar algo maravilhoso. Olha a declaração de Jó. Jó vai dizer o seguinte: ele põe no lugar alto os abatidos e os que choram são exaltados à segurança. Jó sabia que o seu protetor e o seu redentor era um Deus que o ajudava aqueles que estavam no meio do sofrimento. Num tempo, amados, de amigos virtuais que temos vivido, com certeza de que amigos temos muitos virtuais, mas amigos reais são poucos. Precisamos ter essa certeza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, porque foi isso que manteve o coração de Jó aquecido. O Salmo 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amado, podemos ter inúmeros amigos, podemos ter muitas pessoas às nossas voltas, mas uma certeza precisamos ter: o amigo principal que não nos abandonará em momento algum. Esse é só o Senhor Jesus. Ele nos ajuda no tempo da aflição. E por isso temos esperança. Por isso a nossa esperança é viva, porque Cristo Jesus vivo está. Por isso podemos declarar que nele temos uma viva esperança. Amado irmão, nós não podemos permitir que as nossas dificuldades, que as nossas lutas nos tirem a confiança daquele que é o nosso protetor, pois Deus é socorro para cada um de nós. Terceira coisa que eu quero pensar com você nessa noite é que Jó nos ensina de que ele tinha certeza de que ele podia ter esperança em tempos de desespero, porque Deus era a certeza de que Deus o garantia a certeza de que a sua vida estava nas mãos dele. Versos 26 e 27 do capítulo 19 vai dizer assim:
Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. O verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro, como anseia no meu peito o coração. Jó estava declarando que mesmo em tempo de aflição, ele veria a Deus. Ainda que depois da morte ele veria. Outra pessoa não veria a Deus no seu lugar. Que declaração maravilhosa! Que declaração poderosa! Jó vai declarar isso, meu querido irmão, que o seu Redentor não era apenas uma esperança nessa vida, mas também uma esperança na vida futura. Jó 5:20, olha o que Jó vai declarar, que coisa maravilhosa. Na fome, ele o livrará da morte, na guerra, o livrará do golpe da espada. Jó sabia que a sua esperança estava para além da vida. Jó sabia que a sua esperança estava na certeza de que a sua vida, tanto humana quanto eterna, estava segura nas mãos de Deus. Jó não temia. E é muito interessante observar esse detalhe, porque quando o livro de Jó foi escrito, Israel não tinha uma doutrina bem desenvolvida da ressurreição. E apesar disso, Jó vai lidar com a ideia de que Deus estava contra ele, e mesmo assim ele acreditava firmemente que ao final Deus estaria ao seu lado. Olha que coisa maravilhosa. Os amigos de Jó, melhor dizendo, amigos da onça, né? Mas amigos de Jó estavam dizendo que Deus estava contra ele. Mas Jó vai dizer, olha, mesmo assim, no final, Deus estará ao meu lado. Mesmo assim, eu o verei. E o verei, meus irmãos, ainda que depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Jó tinha certeza de que a sua vida estava no controle absoluto de Deus. E essa crença de Jó era tão forte que ele chegou a ser o primeiro a falar a respeito da ressurreição do corpo. Jó é o primeiro autor a falar sobre a possibilidade de ressurreição. Amados, essa certeza de Jó precisa ser a certeza que vai nos impulsionar com esperança. Ainda que a vida física acabe, ainda que essa matéria termine, eu verei o Deus da minha salvação face a face. Isso deveria nos fazer gritar e bradar, aleluia! Glórias a Deus! O Deus da nossa salvação não nos abandonou. Segunda coisa, Jó tinha certeza de que sua vida estava nas mãos de Deus, porque para Jó a morte não representava o fim, mas a possibilidade de viver uma vida face a face com Deus. Jó sabia, amados, e que o seu coração e a sua alma estavam sob o cuidado infalível de Deus. Deixa eu declarar isso para você, a sua vida está sob o cuidado infalível de Deus. 1 Coríntios 13:12, o apóstolo Paulo vai declarar isso. Porque agora o vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Nossas vidas estão no controle absoluto de Deus. Agora o vemos como por um espelho, revelado através da sua palavra, revelados através da iluminação do Espírito Santo em cada um de nós. Mas em breve o veremos face a face, em breve veremos a sua glória completa, a sua glória ressurreta. Em breve Cristo voltará para nos resgatar e estaremos diante dele. Essa é a certeza da nossa esperança. Amado irmão, nesse tempo de lutas e batalhas, não permita que o medo, que o desespero roube a chama da esperança do seu coração. E eu quero concluir dizendo isso para você. Você pode estar em meio a qualquer tempestade, no meio de uma pandemia que parece que nunca vai acabar. Não permita que isso cause na sua mente desespero, porque você tem um Cristo, um Redentor que vivo
está. Como o anjo disse às mulheres, por que procurar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E nós podemos dizer, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Essa declaração é a expressão de um coração que conhece o Deus a quem serve. É a expressão de certeza, é a expressão de esperança de que o seu Deus está vivo. Não está preso a homens, não está preso a lugares, não está preso a um tempo, a um espaço, mas ele se manifestará com poder e glória para livrar os seus do mal. O Senhor é a nossa esperança. Jesus é a nossa viva esperança. Creia nisso e veja o medo ser dissipado pela esperança que vem do céu, pois Cristo é a nossa viva esperança. E como Jó terminar dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e ele se manifestará. E quando ele se manifestar, o Apocalipse declara isso, ele enxugará do olho toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Cristo é o nosso Redentor, é a nossa viva esperança.